Então, gente, então esse escândalo do Banco Pan-Americano aí, o Banco do Silvio Santos, rolou de 2010 até 2017, quando saiu as condenações, né? E até 2020, quando saiu as condenações. Só que você sabe que gente rica no Brasil não fica preso, né? Gente rica no Brasil, por tanto status que esses caras tinham, um foi condenado a 12 anos, outro foi condenado a 17 anos e tal. Né? Esse André Esteves, aí você vê como são as coisas. Esse André Esteves, o cara é intelectual. Presidente do Banco Pactual, foi comprou o Banco Pan-Americano do Silvio Santos, entendeu? E foi suspeito de fraude também. Né? A situação foi lista. Os outros 49%, quem comprou, havia comprado era a Caixa Econômica. A operação também, o banco estava quebrado, a Caixa foi comprou. Entendeu? E aí, cara, eu sugiro que o Lula porque eu vejo o Lula falando aí nos dias atuais em tom de deboche e tal, assim, sorrindo, que o Silvio Santos pediu pra ele não ser preto e tal. Mas foi no governo Lula que estourou esse escândalo, porque a Caixa Econômica estava envolvida, os gestores da Caixa Econômica estavam envolvidos nessa fraude aí do Banco Americano. Entendeu? O único que não estava envolvido era o Silvio Santos, conforme a da Polícia Federal, que não estava envolvido mesmo era o Silvio Santos. Mas ele respondeu por ele ser o gestor, o maior acionista do Banco Pan-Americano, entendeu? Só que no final das contas, o Silvio Santos também, é porque a gente sabe, né? Ele falou também, só que depois no finalzinho, quando ele vendeu, ele deu um miguezinho, né? Ele falou que vendeu o banco Pan-Americano porque ele não sabia mexer com o banco, por quanto tinha sido vendido, não sei o que e tal. Ele só queria se livrar do banco. Aí foi uma maior burrada. Quem foi que induziu ele a comprar esse banco? O diretor dele, ó, o Luiz Sebastião Sandoval, esse cara aí, ó, que tá lançando um livro, né? Um livro aí de memórias aí, de gestão, tá entendendo? De gestão, né? Mas ele foi um dos responsáveis que deu maior prejuízo, quase quebrou, quase faliu Silvio Santos e todo o seu império, tudo que ele construiu, quase faliu o SBT. Na época o SBT era cogitado para vender para o Silvio Santos se livrar das dívidas e não ser preso, você entendeu? Aí você vê, ó, André Esteves, que é considerado um dos, na época era considerado no meio bancário aí, um dos maiores cafajestes do meio bancário aí, desses negócios, instituições financeiras, entendeu? Tá aí, ó. Esse aí era o Rafael Pisolano, coisa assim, Pisolano, o nome dele, Rafael Pisolano. Era o presidente do Banco Pan-Americano, Rafael Pisolano. Foi condenado também. Agora, eu imagino que a maior facada dele, a maior que fez ele demitir 40 parentes dele, também tinha 40 parentes na direção, né? Do Banco Pan-Americano. Acho que a maior facada, a maior dor que ele sentiu foi desse do irmão dele aí, ó. Do Henrique Abravanel. Porque o cara era diretor, o cara podia ter. Ele que devia ter alertado o Silvio Santos das possíveis fraudes, né? Mas ele não alertou o Silvio Santos. Cara, isso foi um escândalo que quase arruinou com a imagem do Silvio Santos na época. E ele recuperou, porque foi provado que ele era inocente, que ele não sabia. Não sabia entre aspas, né, cara? Ninguém. Silvio Santos é um empresário bem sucedido. Como é que ele não sabia um negócio desse? Assim, não saber do escândalo em si, entendeu? Mas quase. E esse cara que é tão covarde que quase envolve a filha do Silvio Santos também, a Patrícia Bravanel. E aí que denunciou. Aí começou as denúncias. O Sebastião começou a denunciar o Rafael. O Sebastião Sandoval começou a denunciar o Rafael Pisolano. Tu entendeu? Deu um rolo. Você vê como são as coisas, né? Os maiores bandidos são aqueles que usam gravata. São aqueles que usam gravatas. Imagine quanto o Brasil não ficou de prejuízo. E não teve CPI. A Caixa Econômica tomou um prejuízo de 700 milhões de reais. E ficou por isso mesmo. E aí há quem diga que Silvio Santos, na época, tinha que agradecer o Lula de joelhos. Entendeu? Pois é, são as coisas, né? Pra você ver como são as coisas.